Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário, construindo imóveis para vender. E no episódio de hoje você vai entender as regras, se houve mudanças, como funciona o financiamento imobiliário para aquisição de terreno em construção, para construção em terreno próprio, para você construir imóveis para vender em 2024. Pois é, teve algumas mudanças nesses últimos tempos, né? E pode ser que seja viável, pode ser que não seja mais viável, mas nós vamos entender exatamente nesse podcast quais são as perspectivas para 2024, se tem recursos, se não tem, como está o funding para o mercado imobiliário. E antes de eu apresentar quem vai falar com a gente sobre esse tema, deixa eu avisar você, talvez você já garantiu a sua vaga, talvez ainda não, para o CP8 Summit, né? Agora a gente ainda está na transição de marca, então ainda às vezes a gente esquece que a Domus deixou de ser Domus e passou a ser CP8. Mas o CP8 Summit vai ser um evento presencial que nós vamos fazer em São Paulo nos dias 30, 31 de agosto e dia 1º de setembro, agora de 2024. Ser presencial, vão ter mais de 1.000 pessoas lá presenciais, todos incorporadores ou aspirantes incorporadores que vão viabilizar seu primeiro empreendimento e estão lá para aprender as estratégias que a gente utiliza aqui, que os nossos mentorados utilizam para viabilizar seus empreendimentos, para gerenciar seus empreendimentos, enfim. É o maior evento de incorporação de casas do país e se você quer participar desse evento, desse ambiente de pessoas que estão com os mesmos objetivos que os seus, eu vou deixar aqui o link na descrição, um QR Code também, para que você possa garantir sua vaga, porque afinal, óbvio, isso não é uma escassez que não existe. Tem algumas cadeiras lá, né? São 1.000 cadeiras. Quando elas esgotarem, a gente vai ter aí encerrado as vendas. E só para você ter uma noção, dentro da comunidade de Domus, provavelmente agora em janeiro, mais de 1.000 pessoas ingressarão na comunidade Domus. Provavelmente bem mais do que 1.000 pessoas. Então, se todos que entrarem na comunidade Domus somente em janeiro garantirem sua vaga no Summit, a gente encerra as vagas. Então, óbvio que isso vai acontecendo ao longo do ano. Então, se você não quer deixar a sua vaga para trás, perder a sua chance de participar do CP8 Summit, já se inscreva aí e garanta a sua vaga, beleza? E para falar comigo e com nosso time aqui da CP8 sobre financiamento imobiliário em 2024, quais são as novas perspectivas, quais são as estratégias, trouxe uma convidada super especial aqui, Salete Meira. Ela é a nossa correspondente da Caixa já há muitos anos, nossa parceira da comunidade Domus, que nos dá suporte para os membros da comunidade, que assessora os membros da comunidade também em financiamento, todos os membros que precisam de uma correspondente que entende do assunto, que nos atende aqui na CP8, atende nossos investidores, nossos clientes e também os nossos alunos, veio aqui explicar exatamente como está as perspectivas para o financiamento imobiliário em 2024. Seja muito bem-vinda, Salete, tudo bem? Obrigada. Que bom que você veio, né? Já estava um tempo já para a gente fazer esse bate-papo aqui e tenho certeza que vai ser assim esclarecedor para quem está querendo fazer um financiamento nesse ano, quais são as perspectivas, quais são as regras, se houve alguma mudança. Acredito que vai ser um bate-papo bem bacana. Vamos lá, então. Feliz de estar aqui com vocês. Show demais. E também para falar com a gente hoje, trouxe também 2 convidados especiais aqui, vocês devem conhecer, ou talvez não ainda. Mas Gabriel Servo, Matheus Saldanha, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Fala, pessoal, tudo certinho? Feliz 2024 para todo mundo aí. Para nós. Vamos para cima. O Matheus vai ficar bravo comigo, mas não. Eu tô nem aí. Vê só, né? Há anos atrás eu fazia o que ele está fazendo agora. Ele tá com umas entradinhas já, né? Ele tá com umas entradinhas já. E eu fazia isso. Quando começou a aparecer minha testa... Hoje eu ainda botei diferente, né, cara? Eu tava, colocando pra frente e falei, não, tá forçando muito. Eu falei, não, vou lamber a vaca aqui pro lado. Tem que aceitar. Ou aceita não, ou eu cheguei, planta, eu como eu cheguei fiz. aqui, o Jorge, né? O Jorge falou assim, você veio de moto, tava com capacete. Já tá escondendo, mas né? é um processo, né? Ele tem que aceitar, maturar, entender que, enfim... Faz parte. É o que ou investe, né? Ou planta, né? Como eu fiz, plantei 2 vezes, né? E quem sabe uma terceira aí, ou aceita aí. Deixa as entradas... Próximo episódio eu vou vir de boné. Boa. Muito bom, muito bom. Também contextualizando aqui, a Salete, além de nossa correspondente, atuou em grandes bancos antes, né? Foi gerente de banco, e então tem um vasto conhecimento. Acredito que antes de eu mesmo te apresentar, gostaria que você contextualizasse tua história, tua trajetória no ramo de bancário, de financiamento e tudo. Acredito que vai ser bacana para o pessoal te conhecer melhor.
Legal. Então, eu já estou há 32 anos no mercado financeiro. 32 anos. Salete, você Caramba, tem 35, como que você tá... Que jeito? Pois então, eu sou precoce, né? E sou jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo, boa. Foram 21 anos dentro de banco privado, né? Uma escola muito boa. E depois de uns anos eu resolvi me emancipar, né? Cansei um pouco daquela vida. Estava num nível já gerencial exaustivo e eu resolvi começar do zero. E nesse meio tempo eu conheci o Jorge e hoje fazem 6 anos que a gente abriu o escritório. A Alvo está de aniversário hoje, né? E ele é meu parceiro lá, né? E a gente está aí ainda no mercado financeiro, né? Sim. Contribuindo com o sonho das pessoas, seja um imóvel pronto, seja um imóvel para financiar e construir, né? A gente está aí contribuindo. A gente fica muito feliz lá de ajudar nessa etapa de casa nova, de um novo lar, uma construção. E realmente contribui, né, Salete? Porque a grande parte das pessoas, provavelmente que chegam até você, ou que você dá assessoria, às vezes, para corretores, elas não entendem do processo de financiamento e acabam, às vezes, postergando um sonho ou não Isso. adquirindo porque não conhece, né? É aí que entra o nosso papel, né? A gente multiplica conhecimento, a gente esclarece as dúvidas, a gente traz luz, né? De como fazer, de como chegar lá. Por vezes o cliente não chega pronto, né? A gente sabe Sim. que situação de cadastro, CPF, influencia bastante, né? E aí, às vezes, o cliente chega, a gente tem uma negativa na primeira avaliação, e aí a gente dá o caminho das pedras, vamos lá, trabalha, 60, 90 dias depois, se reavalia e consegue aprovar. Então, a gente acaba sendo, além de um prestador de serviço, um consultor. Com certeza. Né? Um consultor financeiro para essas pessoas, contribuindo para que os sonhos se realizem. Esse é o diferencial, né? Eu tava falando essa semana numa reunião que eu tava aqui com o escritório, que a gente tem que deixar de ser uma commodity, né? Nosso serviço, ele não pode ser algo que pode ser comprado, né? Ou adquirido em qualquer esquina, né? A gente não pode ser um saco de soja. Né? Nós temos que ser um consultor, então. Sim. A gente tem que educar o cliente além de vender o nosso serviço. Sim. A venda é uma consequência disso, né? Infelizmente, a nossa educação financeira ela é fraca, né? Sim. Então, muitas vezes as pessoas não entendem e chegam lá e a gente dá o caminho das pedras para fazer acontecer. Com né? certeza. Porque a maioria também não está acostumado com o processo, né, de um financiamento, por exemplo, Isso. que muitas vezes não é simples, ainda mais para alguém que nunca se envolveu com isso. Então, atuar com esse direcionamento, né, é realmente ir educando o Isso. cliente também ali, né? É muito, processo muito fácil as pessoas hoje. É muito mais fácil, na verdade, a pessoa pegar e falar assim: ah, financiamento tem juros, tudo, vou sair fora disso. Né? É E verdade. a pessoa não para fazer contas. Isso. Ela não para colocar o dinheiro no tempo e Isso. verificar tudo isso, né? Exatamente. Então é muito mais fácil. Ah, não. Banco, financiamento, burocracia, juros. É um monstro na cabeça da pessoa, da grande parte da população, e aí acaba aqui, né? É isso aí. Exatamente, cara. Verdade. Desmistificar, né? Com Sim. certeza. Aconteceu essa semana, inclusive, né? A Salete me deu uma mão ali num tema da Aline, né? Minha esposa tá expandindo o negócio dela. Pegou a sala do lado, daí tem que reformar a sala, e ela tá há anos já sem sacar a FGTS. Ela trabalhou numa multinacional, foi acumulando um certo recurso lá e tá parado lá, né? Uma perda fixa, né? 3% ao ano na FGTS contra, sei lá, 10% da renda fixa, 12%, ela tá perdendo dinheiro. Só que ela não sabia como sacar e aquilo ficou. Daí a gente pensava de um ano para outro, nossa, temos que sacar aquele dinheiro, né, Léo? Ela falava, putz, mas tem que colocar em algum imóvel que a gente for comprar, alguma coisa assim, e ficou. Foi ficando. E daí agora ela adquiriu essa outra sala, e aí vai reformar, tem um investimento, e aí, poxa, seria bom aquele recurso agora, né? E aí a gente foi pesquisar, e aí tem uma opção de antecipar FGTS, com uma taxa considerável de antecipação, porque é uma empresa que ela meio que trava o teu... vai sacando todo ano e te antecipa todo o recurso futuro, né? Mas aí eu entrei em contato com a Salete para ver sobre esse tema e falei assim, deixei lá na agência. Ela foi lá na agência e ela encontrou uma cláusula lá com o time da Caixa de que se a pessoa está há muitos anos inativa... 3 anos. 3 anos? Isso. 3 anos inativa do FGTS, ela pode fazer o saque integral do Isso aí. valor.
Então, tipo, a gente tava imaginando assim que ia ter um desconto de 25% do valor, né? No nosso orçamento tava assim, ó, tem X lá e vamos considerar aqui 25% de desconto aqui, que vai ser o adiantamento, vai ser uma perda financeira aqui. E a princípio a Aline vai conseguir fazer o saque do valor integral, né? Então, a Aline vai entrar em contato contigo, sim, inclusive, lá pra te convidar lá pro estúdio, lá, porque a gente ficou muito grato por isso Será aí. um prazer. É, bacana. E vê só, então a gente não tinha esse conhecimento. E através de um correspondente, através da Salete, a gente teve isso aí. Isso se replica a qualquer coisa, né? Se replica também a um financiamento de aquisição de casa própria, um financiamento de construção. Inclusive, você talvez está com o FGTS, deve estar pensando, putz, estou há anos inativo aqui, posso fazer o saque também. Conhecimento é libertador, né? Isso. E antes de a gente entrar nas perspectivas de 2024 sobre financiamento de aquisição de terreno em construção em terreno próprio, Sim. que são modalidades que nós utilizamos aqui na CP8, que a gente ensina os nossos alunos da comunidade de Domus, na mentoria Alavanca também, a gente direciona eles para fazer financiamento, para construir uma casa para venda. Antes de a gente ingressar nas perspectivas para 2024, acredito que vale a pena a gente contextualizar os principais pontos, né? Do financiamento, dessas modalidades de financiamento, quais são as principais regras, assim, para que quem ainda não conhece elas possa entender antes da gente aprofundar no tema, né? Eu acho que o mais importante quando você resolve construir, né, é buscar saber o tamanho do teu crédito. Então, é legal procurar um correspondente, importante que seja uma pessoa que conheça do produto, porque ele é um produto cheio de detalhes, e eu digo sempre que o contrato não termina quando assina, né? Ele termina quando a gente finaliza a obra, né? Então, é nesse momento que ele finaliza. E aí a gente vai acompanhando até o final. Então, você precisa conhecer o seu orçamento, né? Eu tenho X de crédito aprovado e em cima disso você consegue desenhar o seu projeto, né? Valor de terreno, valor de obra, entender se você vai precisar adicionar renda, né? Uma parceria, talvez, um investidor, para conseguir viabilizar o seu projeto, né? Uhum. Uma vez feita a aprovação, se passa pela Caixa, uma análise gerencial, porque o correspondente ele é um prestador de serviço e quem administra os contratos são a Caixa. Então, o gerente da Caixa vai nos dar autorização para seguir com a montagem desse dossiê. E a última etapa do processo é a gente, de fato, montar, assinar e seguir com esse contrato, né? Legal, legal. Também é interessante a gente abordar para quem está ouvindo, nos assistindo, que essas modalidades elas são para pessoa física, né? Isso mesmo, pessoa física. Então, se você tem uma incorporadora, tem um CNPJ, você pode até utilizar, mas daí para imóveis comerciais, né? Para um imóvel comercial, por exemplo, se a CP8 quer fazer a sede dela, a gente consegue utilizar a aquisição de terreno em construção? Não via correspondente. Não via correspondente. O atendimento via correspondente é sempre CPF. Quando a gente trata de pessoa jurídica, aí é o gerente da Caixa interno, pessoa jurídica, que vai tratar. Uhum. Mas existe essa possibilidade, né? Existe. Financiamento Existe, sim. imóvel comercial, né? Isso, para sede, né? E aí é o gerente lá que vai tratar. Bacana. Então, se você está pensando em construir uma casa, seja para morar, para você morar com a sua família, seja para você eventualmente vender no futuro, né? Tem que ser na pessoa física. Essas são uma das travas já para se considerar. E quais são os programas da Caixa que tem para fazer esse tipo de financiamento? Hoje nós temos a construção financiada em terreno próprio e a aquisição de terreno e construção. Beleza. A construção em terreno próprio o cara pode tá parcelando com a loteadora e fazer esse financiamento de terreno próprio, precisa estar quitado, como que funciona? O que classifica terreno próprio é a matrícula já está no nome da pessoa e livre de ônus. Então, se ele ainda estiver com um financiamento direto com a loteadora, a gente faz aquisição de terreno e construção, que aí esse saldo que ele tem junto à loteadora, a gente paga a loteadora, né? E aí passa com o contrato da Caixa, que é um contrato que tem poder de escritura pública, né? Esse terreno passa a ser dele vinculado com alienação à Caixa. Manda bala. E aí, entra nessa modalidade de construção em terreno próprio,
digamos que ele está com o terreno quitado, Uhum. e ele vai... E aí ele fez o que você falou agora anteriormente, o primeiro passo, que é quanto que ele pode tomar de crédito. Isso. E digamos que para o projeto que ele deseja fazer, ele não possui o crédito suficiente. Uhum. Ele quer trazer um parceiro para poder agregar na renda ali, contribuir, né? Uhum. Na comprovação de renda. Como é que funciona no terreno próprio ali? Aí ele teria que vender parte desse terreno, atualizar essa matrícula, né? E essa pessoa já ser proprietária do terreno também. Uhum. E se for, no caso, aí a esposa dele, que daí Aí- ela não, digamos que ela não está na matrícula porque ele comprou o terreno antes de Sim. casar. A depender do regime de casamento, a gente vai incluir ela, né? E aí tem que atualizar a matrícula também. De Tá. qualquer forma, tem que atualizar. Esse é um ponto que... É o mesmo ponto que eu ia levantar. Essa atualização a gente consegue fazer concomitante com o contrato. Ela não Uhum. precisa ser antecipada, né? Na condição de que ele está trazendo, como ela é cônjuge, né? Então dá para fazer junto. Mas como que seria junto, Salete, durante o processo do financiamento? É que o Estado Civil define essa questão de bens. Uhum. Então, como eles já estão juntos e eles vão construir a casa num terreno que era de uma das partes, a gente pode colocar essa pessoa como participante, né? Porque eles vão construir um patrimônio e o regime civil permite que ela seja dona. Então, subentende-se que ele está abrindo mão daquele terreno que era dele para ter essa propriedade dos dois. Então, a gente faz o contrato já na condição de casados, ela como parte do processo. E quando a gente leva isso a registro, na linha do tempo, o cartório vai contar que essa pessoa casou e, na sequência, vai registrar o contrato. E aí, essa pessoa já está lá como parte. Entendido. Legal. Ainda nessa linha, não sei se a gente Pode seguir, claro. né? Como entrou para a construção em terreno próprio, Uhum. a gente falou então do como é que funciona, né? Do terreno, falamos também da parte de comprovação, de junção, e a liberação do crédito nessa modalidade de construção em terreno próprio. Qual que é a alíquota desse financiamento? Então, ela pode chegar a 100% da obra, a depender do valor que esse terreno é parte da garantia no conjunto. Então, se ele somar mais de 20% de garantia do conjunto, você consegue financiar 100% da obra. Mas isso não te exime de ter um capital de giro. Por quê? A Caixa te antecipa 20% que você vai começar a obra, e quando você atingir esse percentual, você começa a executar para reembolsar. Então, você precisa ter capital de giro para executar a tua obra, gerenciar e apresentar para a Caixa que você executou. No final, quando você concluir a obra, esse teu capital de giro volta para ti. Legal. Acho que até depois, no final, a gente fazer um compilado? uma cristalização, Uma cristalização? de um passo a passo para a pessoa. Sim, dar dá sequência em até para 2020. aprofundar nesse ponto um exemplo, né? Vamos supor que o cara, o incorporador que vai querer fazer uma casa de R$1 milhão, o terreno seja de 400. daí 250. 250 mil. 250 mil. 25% do valor total é uma proporção até interessante, assim, para um nível desse. Se for uma casa de 5 milhões, o terreno ele pode chega até 40% do custo total, assim, mas se não, em torno de 25% é uma média que a gente pode considerar, assim. Então, 250 mil versus 750 mil da construção. Nesse caso, se o terreno está em nome dele, escrituradinho, registrado, matrícula, e ele quiser fazer o financiamento da construção, ele consegue fazer o financiamento dos 750 mil. Sim. Claro, comprovando renda e tendo essa Isso. gordura financeira, porque... Isso. Então, e aí, entrando um pouquinho mais nesse cálculo, né? Se a obra custa 750 mil, a Caixa vai antecipar até as primeiras 2 parcelas, desde que não excedam 20%. Então, aí você vai ajustar na proposta de construção individual que essas parcelas cheguem próximo dos 20% para ter um adiantamento. Esses 20% é em torno de 150 mil reais. 150, isso. Beleza, 150 mil reais caiu na sua conta. Aí você tem 150 mil para startar a obra, fazer fundação, estrutura. Chegou, acabou os 150 mil, aí tem que
tirar dinheiro do seu bolso para fazer, vamos dizer, mais 10% da obra, executar aí até os 30%. Então, precisa mais 75 mil do seu bolso, né? Então, nessa proporção, tem que ter ao menos uns 10% do custo da obra aí de gordura para ir podendo fazer um adiantamento, né? O que eu tenho visto na prática, Léo, e é legal a gente conversar sobre isso, é que o cronograma de execução nem sempre casa com o financeiro. Uhum. Então, tem itens que você vai colocar na obra, piso, esquadrias, que tem um custo elevado, e que isso só chega lá no final. E muitas vezes você compra isso parcelado. Então, a Caixa não vai te reembolsar enquanto você estiver pagando. Ela vai te reembolsar quando você efetivamente executar. Então, o cronograma da PCI, ele tem que ser pensado junto com o financeiro. Porque você vai ter um fluxo de caixa que vai acontecer se você, de fato, executar aquele percentual. Se você tiver negociações que te exijam um desembolso antes para executar depois, é onde entra o teu capital de giro, para a obra não parar. Boa. Pegando, assim, mais uma vez, um exemplo, né? Vamos supor o item de esquadrias, que você vai executar no mês 9, em setembro, né? Setembro vai ser o mês que tipo, vai estar tudo pronto lá, soleira instalada, tudo para você poder fazer a instalação das esquadrias. 60 dias antes você tem que fechar as esquadrias com a empresa de esquadrias, né? Para que eles possam se programar a produção, fazer a medição. Um mês antes eles vão começar a produção interna lá na empresa para depois fazer a instalação. Então lá em setembro você vai tirar a fotinho para mandar para a Caixa e mostrar que está instalada a esquadria. Mas há 2 meses atrás você já assinou um contrato de esquadria e já está pagando, às vezes 20% de entrada desse valor, que esquadrias representa 10%, 15% de uma obra aí, geralmente é uns 12% aí do custo total, só em esquadrias e vidros, a depender do material. Então é um valor bem relevante, que uma parte desse valor vai ser adiantado por você, para que depois a Caixa possa te reembolsar desse valor depois que as esquadrias estiverem instaladas. E claro, às vezes você tem uma negociação com essa empresa de esquadrias que você vai pagar, começou a pagar no mês 7, e aí tem 6 parcelas aí, você vai até no mês 12, mês 13 de execução ali, você consegue fazer um parcelamento. Então você também vai ter o recurso todo da Caixa no mês 9, quando você tirou as imagens, tirou as fotos lá das esquadrias instaladas, tem todo o recurso das esquadrias, mas ainda tem parcelas dela para ser paga. Então, essa gestão financeira do fluxo de caixa ela é bem importante aí para que o investidor ele não fique sem recurso, né, para poder dar sequência na obra, né? Se gera atraso, tem que reprogramar, isso tem custo. Uhum. Então, é importante pensar isso na hora de montar a PCI, né? E aí vale muito a experiência do responsável técnico que vem junto nesse processo, né? Em conciliar com quem está começando, né? Muito bom. Tu vê, não é uma questão de, tipo, que eu vou ter que tirar recurso próprio para aquele empreendimento. Enfim, me veio aqui que é realmente uma questão de planejamento e gestão de caixa, né? Porque o recurso vai vir logo lá na frente, pela Caixa. A Caixa vai reembolsar e tudo mais, mas é um planejamento mesmo. A parte, isso inclusive, é um ponto que a gente aborda com, por exemplo, com os nossos mentorados. Quando eles estão, por exemplo, contratando o responsável técnico que vai ser o que vai gerenciar, administrar o empreendimento, se ele já fez, já participou, tem experiência em, por exemplo, elaborar uma PCI, né? Porque o responsável técnico daquele empreendimento que vai em si preencher. Então, porque é bem como tu falou, né, Salete? A experiência do profissional técnico em ter essas nuances assim para conseguir ter enfim, um bom fluxo, né? Um bom fluxo de caixa do empreendimento. Muito bom, muito bom. E essa modalidade de financiamento, quais são as taxas de juros atuais, em média, que a gente tem visto aí do mercado na contratação? 10,65 mais TR. Com relacionamento, consegue ter um desconto nessa taxa. E tem a taxa fixa também, que parte de 11,25 e com o relacionamento ela também tem algum desconto, né? Mas se a intenção for vender, a referência faz pouca diferença, né? Se vai ter correção à taxa ou não, né? Sim. Então a gente está falando em uma taxa quase de 1% ao mês. E além da taxa de juros... essa aí é a nominal ou é a efetiva? Já é efetiva. Já é efetiva. Isso. Perfeito. Vamos trabalhar com a última linha. E
além disso aí, tem outros custos o financiamento? Seguro, taxa de administração? O que a gente tem que pensar a respeito disso, né? A Caixa quer que você seja cliente, Uhum. né? Antigamente as pessoas não eram bancarizadas, né? As pessoas não tinham. Hoje todo mundo tem relacionamento com o banco, né? E muito provavelmente o seu relacionamento está em outro banco, local onde você tem cartão de crédito, um seguro, um investimento. E a Caixa quer trazer isso junto, porque você está fazendo um contrato que não é um contrato pequeno, é um contrato, teoricamente, de longo prazo, né? E a depender da sua intenção, termina um, vai fazer outro, né? Então, você já está dentro de casa, você já está amigo do gerente, acaba abrindo portas, né? Não é diferente no seu negócio para alguém que chega novo e você tenta entender quem é essa pessoa, né? O que essa pessoa pode agregar do que aquela pessoa que já está sempre ali, já compra, já é fidelizado, você já sabe quem é o cliente, então se dá preferência para quem de fato é cliente, né? Boa. Não me respondeu. Tá boa. Ou você pode ser política. Sim, vamos... Mas quais são os custos envolvidos? Na verdade, tem custo da operação da própria Caixa, né? Sim, além do custo financeiro, assim. Sim. Então, o que mais que o usuário vai pagar? Aí entra o perfil de cada cliente, né? Entender. O gerente, ele procura personalizar. Né? Uma pessoa que tem investimentos em outro banco, muito provavelmente, até porque a gente precisa de funding para fazer as operações, ele vai procurar diferenciar uma taxa para trazer o teu investimento. Então, você não tem um custo. Eu entendo que você passa a ter um ganho. Entendi. Não, mas então talvez minha pergunta não foi clara. Claro, isso aí é um relacionamento e tá tudo certo, né? Essa busca por vender mais produtos, por trabalhar... Sim. É uma via de mão dupla, né? Exato, Literalmente. tá tudo certo. É importante que isso aconteça. Mas eu digo assim, tem custo, tem taxa de carregamento, taxa de operação, alguma coisa que está no contrato mesmo, que está junto a esse custo da taxa do financiamento? Visita técnica do Caixa. Isso, exatamente. Da operação do financiamento. Isso, da operação em si. Vamos lá, então. A operação em si, ela tem a taxa de engenharia, que é a que aprova e valida o projeto como garantia desse contrato. E tem a taxa de assinatura. Como a gente falou aqui no começo, trata-se de uma escritura pública. Então, o custo que você tem com este contrato não é diferente de você fazer uma compra à vista e ter que fazer uma escritura pública num cartório de notas, né? Da execução em si, nós temos 2 momentos que são previstos e tem taxa, que é a medição de 30%, e a medição de 85%, ao custo de R$ 750 cada visita. Independente do programa, se for terreno próprio ou aquisição em construção, né, Salete? Independente. Ambas delas. Porque a partir do momento que a gente tem o terreno já no nome do proponente, a gente tem só a construção para administrar. O que precisa ser destacado aqui é que se você for o responsável técnico da obra e o proponente, todas as medições são presenciais. Então, esse custo de 750 passa a ser mensal, né? Existe um conflito de você ser o responsável da obra e estar apresentando uma PLS onde você declara que construiu e, ao mesmo tempo, você está ali para reembolsar, né? Então, existe esse custo de 750 mensal. Esse é um grande insight aí para o nosso engenheiro que quer, né, construir para vender e ele, não, eu não preciso de... eu vou assinar e tudo mais. Muito mais fácil chegar para um colega ali e falar assim, amigão, assina para mim aqui a responsabilidade técnica da obra, mesmo que ele toque a obra, enfim, faça toda a gestão, mas assina aqui para não ter justamente esse custo aí, praticamente quase que mensal, né? É isso. A cada PLS que for enviada e a visita que for receber, ter que desembolsar todo mês aí R$ 750 eu acho que é legal a gente falar aqui, algumas pessoas têm um entendimento de que presta conta da obra quando entende que está no momento de prestar, mas a PLS ela é para ser mensal, né? A programação que a gente tem dentro do contrato é de você executar mensalmente X% da obra,
apresentar para a Caixa que você executou e ter o reembolso. Então, a Sim. Caixa mensalmente está esperando de você uma PLS, Uhum. né? O que a gente tem, e existe o bom senso, a flexibilidade, né? Recentemente, a gente teve muitas chuvas na Sim. região. Então, isso atrapalhou muitos contratos. E aí, eu conversava com as pessoas lá em agenda da PLS do mês. Ah, Salete, não rendeu. Eu digo, como é que tá para as próximas 2 semanas? Ah, a gente vai conseguir executar. Então, a gente atrasava ali a PLS nos 15 dias, não fugindo dos 10% do Isso. cronograma da obra, para não deixar ela em atraso e cair numa reprogramação. E aí, a gente apresentava um pouco atrasado, mas conseguia vencer essa questão. Para a gente compilar os custos, então, Léo, R$ 750 cada visita, nos 30 por 185. A taxa inicial do laudo de engenharia à visita é 700? 750 também. 700. E a de assinatura de contrato, em média... Aí depende do valor do contrato. Sim. Tá, escritura pública. Eu lembro que tinha uma diferenciação também de valor de 1.800 e pouco para construção em terreno próprio. Isso. E o de aquisição de terreno e construção era Tem um teto ali que pode chegar a 3.500. Isso. Então, a gente Considera. considera esse valor e se vem menos, Bom também. todo mundo fica feliz. E na modalidade de aquisição, terreno e construção, a avaliação da engenharia do terreno. Uhum. Não tem visita também? Não tem nada Tem. disso, Salete? Em ambos os contratos tem visita, né? O Uhum. responsável técnico da Caixa tem que ir lá, fazer a medição, entender que esse terreno está vazio, né? Para que a obra possa acontecer. Então, essa visita, ela acontece na primeira etapa. E eu acho legal também a gente reforçar a importância de, nessas medições presenciais que acontecem de 30% e 85%, ou numa situação que você precise de uma reprogramação, alguém que conhece da obra estar presente e participar com esse engenheiro, para a gente entender o que ele está visualizando ali, né? Muitas vezes a PLS chega com uma medição de 60%, a gente precisa de uma reprogramação, o engenheiro vai lá e volta com 50%. Então, é legal que você esteja presente e entenda o porquê que ele está classificando daquela forma, né? Ao mesmo tempo que tem algumas que está com 60 e volta com 63, 64, né? Então, existe para mais, existe para menos, mas o legal é você entender como que esse engenheiro está olhando a sua Exato. obra, né? Ou seja, a Caixa avalia o caso em questão mesmo, de uma forma, enfim, Sim, personalizada. subjetiva, né? Exato, personalizada. Isso. Até E porque, só para complementar, até porque tu falou, né, Salete, que a Caixa espera mensalmente que a gente envie uma PLS, né? Isso. Mas que ela também tem uma certa flexibilidade, eu acho que exatamente pela nossa circunstância, que é a obra. Né? Isso. Por ser artesanal, né? Então Sim. ela pesa isso, né? Sabe que a coisa, muitas vezes, choveu, não dá para aplicar tal coisa, não dá para fazer um reboco, não dá para fornecedor evoluir que na obra. atrasa uma entrega, né? Uhum. Por isso dessa flexibilidade. Né? Isso. Legal. É o bom senso, né? Exatamente. E além também dessa importância da visita, da presença do proprietário, do proponente ali, né? Do responsável da obra, quem for Sim. estar com o engenheiro da Caixa nos 30% e 85%, também é muito importante na visita do terreno, né, Salete? Quando ele vai fazer essa Isso. avaliação, né? Porque é o momento que você tem de presencialmente falar um pouco do projeto, né? E aí a gente tem desde projetos mais simples até projetos mais complexos, diferenciados, Sim. né? Então é legal ir lá e perceber como que ele viu tudo que a gente apresentou documental, né? Às vezes essa sensibilidade não chega para ele e aí você faz uma conversa presencial dando mais informação para ele poder decidir no fechamento desse laudo, né? Sim. Boa. Maravilha. E além desses pontos aí, a gente tem uma trava de valor mínimo ou máximo a ser financiado? Eu digo em relação a um valor. Pode ser financiado 200 mil, 10 milhões... Contrato mínimo é 50 mil. 50 mil. Daí para cima, o céu é o limite. Céu é o Desde limite. que a sua A renda... comprovação é o limite. A comprovação é o limite, né? Comprovação de renda também é considerado, né? Talvez as pessoas não saibam, vale a pena levar em conta isso. Sempre com base na renda bruta familiar, né, Salete? Isso. Então, até 30% da renda, embora 30% eu nunca vejo acontecer, geralmente a trava está um pouco menor do que os 30%, né? Em torno de 25% da renda. É que por um bom tempo a gente trabalhou com a Price.
e a Price tem essa trava do 25% e ela financiava 80%. E no ano passado a Caixa restringiu a 70% na Price. Então hoje a gente tem projetado mais as simulações para saque, que financia o 80%, e aí a trava chega no 30%. Né? Ah, entendi. Porque para quem está fazendo um financiamento de terreno em construção ou aquisição de construção em terreno próprio para construir essa casa para venda, faz mais sentido utilizar Price, né? Sem essa trava. Antes, né? Isso. Porque a Price você vai ter aí uma parcela igual do começo ao fim, e com isso, diferente da saque, que você vai ter uma parcela maior no começo e menor no final. Se você tem uma parcela maior, o limite de financiamento seu é com base na sua renda familiar, né? E aí você pode comprometer até 30% da sua renda. Se a parcela é maior, você já comprometeu aqueles 30% da sua renda com a parcela. Mas na Price, como a parcela é menor, você consegue financiar um valor um pouco maior para atingir né, os 30%. Só que agora, com essa trava, dá elas por elas ou a saque está melhor, inclusive. E também a questão do desembolso, né, da exposição de caixa. Na saque, acaba que por você ter as parcelas um pouco maiores ali no início, digamos que... Parcela é um pouco maior também. Exato. Né? Parcela um pouco maior no início, então você tende a ter Vamos olhar o copo Caso meio entre cheio. nessa situação. O que eu acho que a gente tem que pensar dessa mudança é que a saque, ela amortiza mais. Então, ainda que você desembolse mais parcela no momento em que você está com a obra concluída e começa a amortizar, ao mesmo tempo esse teu saldo devedor ele vai ficar um pouco menor do que seria pela Price. Total. É que daí é o que o Léo comentou no início da fala, que para quem vai construir para vender, a Price, no caso, até então, seria o melhor modelo. Mas para quem vai construir para morar, com certeza saque, né? Porque tem essa questão da amortização maior, enfim, aí vai debatendo. O que eu estou sugerindo aqui é que se você vai vender e você pagou algumas prestações na saque, o saldo devedor vai ser menor. Então, tu tem o retorno disso, né? Você não perdeu. Tá tendo retorno ali também. Só para contextualizar brevemente, ao fim da explicação, o que a gente está falando, saque, price, né? Que são as estratégias de amortização do financiamento que a pessoa colocou, né? Uma, como a Salete falou, vai ter a partir de quando você iniciar o pagamento das parcelas, que nem o Léo também apresentou, vai ser uma parcela maior no início, e depois essa parcela vai diminuindo, outra tem as parcelas constantes, e também os 20%, 30% que a gente estava falando, acho que talvez o ouvinte pode ter perdido um pouco, é que essa parcela, né, o valor dessa parcela, ela não pode ser maior, né, Salete, do que os 30% da tua renda bruta familiar. São tetos ali que a pessoa vai ter no financiamento. Então, só para... Você pode pegar isso, depois voltar de novo para poder ouvir e ter... Essa questão do 30% e 25% de comprometimento da renda efetivamente comprovada, é legal considerar o que já existe no teu CPF. Então, assim, se você tem algum comprometimento de renda já com financiamento de carro, moto, algum empréstimo pessoal, esse teto que a gente pode chegar do 30% e do 25%, ele pode ser comprometido porque o banco já entende que você tem um compromisso e aí a aprovação ela fica condicionada a uma parcela menor do que seria o teto. Legal. Só para finalizar, com qualquer outra instituição financeira, né, Salete? Isso até foi uma dúvida que apareceu uma vez na Salete. Eu tenho um financiamento, isso aqui é de um carro, de uma moto, A Caixa fica sabendo desses fica sabendo. A Caixa e qualquer outro banco. Qualquer outro banco. O que acontece hoje, né, dentro do nosso mercado financeiro? O Banco Central, ele centraliza a informação. Então, no fechamento do mês, os bancos fazem o seu balanço e eles pegam a foto de cada cliente e mandam para o Banco Central. Então, nessa foto vai o seu endividamento, os seus compromissos. E essa foto é replicada para todos os bancos, que se chama o registrato, está lá no site do Banco Central. Qualquer pessoa pode acessar, é legal você tomar conhecimento, né? E consultar lá e verificar. E tem outras informações, como chave Pix, onde você tem conta aberta, onde você tem conta já encerrada. É bem legal de acessar e você conhecer um pouco mais do seu cadastro. Ou seja, ela leva em conta a renda bruta familiar, mas olha ali se você tem
Outros Isso, financiamentos, os BRIC. Os BRIC, exatamente. E hoje pode fazer mais de um financiamento na pessoa física, supondo que a pessoa tenha comprovação de renda, ela consegue fazer mais de um contrato, seja dois contratos de aquisição de terreno em construção, seja ela tem o financiamento do imóvel dela, do apartamento dela, Sim. ativo e ela quer fazer mais uma casa, ela consegue fazer isso? Não consegue. Hoje nós temos uma trava para os produtos de construção financiada. Uhum. Então, se você já tem um financiamento ativo de um imóvel pronto, você vai conseguir fazer aquisição de outro imóvel pronto, se a sua renda assim permitir, de um terreno. Então, alguns alunos da Domus que têm procurado a gente, que a gente identifica o financiamento ativo, e aí a gente está falando de financiamento ativo na Caixa, se for outro banco, Isso. não é impeditivo, tem optado por comprar só o terreno, muitas vezes. Uhum. Né? Porque, às vezes, o desembolso que você teria para quitar esse contrato que está ativo é muito grande e não é interessante. Uhum. Né? Então, ele busca o terreno nesse caso. Ah, interessante. E é importante a gente abrir um parênteses aqui, que tudo que a gente estava falando pode ser que semana que vem a Caixa vai lá e fala assim, agora é assim, né? Porque vai tendo essas alterações, são otimizações naturais de um banco, qualquer banco faz isso, né? Conforme as taxas de mercado, conforme recursos, né, que tem disponível no mercado, conforme também eles vão aprendendo, vão criando uma casca mais grossa com os malandros que vão fazendo financiamento, né? Então eles vão aprendendo e falando assim, pô, isso aqui me dá muito risco, vou cortar isso aqui não é atrativo para o banco, estrategicamente no longo prazo, isso aqui, né, enfim. Por exemplo, uma trava que nós tínhamos há algum tempo atrás era um limite de financiamento, né? Podia fazer o financiamento, sei lá, até 1,5 milhão, né? Um contrato de até 1,5 milhão em algum sistema assim. Isso deixou de existir depois de um tempo. Sim. Acho que foi só uma janela de tempo muito curta, né? A gente depende de matéria-prima, né? E quando ela está curta, essas restrições aparecem. Sim. Né? E por falar em matéria-prima, né? Money, como que está a previsão de caixa da Caixa? Então, Como está o fluxo de caixa da Caixa? a gente viveu um ano muito louco, que foi 2023, né? E do ponto de vista de números, a Caixa não fechou a torneira. A Caixa continuou emprestando. Verdade. O que aconteceu é que os outros bancos deixaram de emprestar. Ou passaram a ser mais seletivos e reprovaram alguns créditos, e essa demanda que não aconteceu nos demais bancos veio para a fila da Caixa. Então, a gente acabou tendo uma fila para atender cliente num período de escassez de recursos, né? Mas a Caixa procurou, de toda forma, manter as coisas acontecendo, né? Os números em 2023 foram maiores do que em 2022. Se emprestou mais do que foi no ano anterior, mas infelizmente não deu conta de todo mundo, já que o custo do dinheiro estava caro e os outros bancos deixaram de emprestar. A Caixa buscou captação em LCI, né? E da LCI ela emprestou para o financiamento habitacional a um juros menor, então, de certa forma... Ela perdeu dinheiro? Perdeu dinheiro, né? Você Sim. capta mais caro e empresta mais barato, né? E essa fila já foi maior. Hoje a gente está com isso bem mais tranquilo. Mais tranquilo, né? Até porque o cenário vem mudando, então eu acho que as coisas vão se encaixando e tudo deve voltar à normalidade dentro de alguns meses, né? Esse tema vale a pena a gente explorar um pouco mais aqui no podcast sobre recursos, contextualizar um pouco nos últimos anos para quem está nos ouvindo, porque poxa, é a base do nosso negócio, né? A gente tem, no caso, na incorporação imobiliária, talvez duas matérias-primas. Uma é o terreno, né? A construção em si, o nosso produto, mas sem recursos a gente não faz o negócio acontecer. Dá para construir sem recursos próprios, né, Léo? Mas não sem recursos, exato. É importante que as pessoas entendam isso. E se a gente olhar para os recursos que são a principal fonte, né, para financiamento, o mais barato, que é a poupança, nós vivemos aí nos últimos anos uma diminuição dos recursos da poupança, né? A gente estava em 2021, se eu não me engano, com mais de 800 milhões, segundo a BCIP,
né? 800 bilhões, aliás. Eu acredito que os 800 bi era, talvez, não é só o recurso na poupança dos brasileiros, mas o recurso disponível para o SBPE, e aí pode ser que eu esteja equivocado nesse tema, mas esses são dados, qualquer um que acessar o site da BCIP, baixar a planilha, lá vai conseguir encontrar essa informação. E foi diminuindo esse valor. Nós estamos provavelmente, eu acho que fechou em 2023, na faixa de 715 bilhões de recursos na poupança. Então teve uma diminuição, 85 bilhões, é grana pra caramba. Ao mesmo tempo que não parou, né? Continua se fazendo os contratos, ainda que com um prazo mais esticado para acesso ao recurso, né? Porque o contrato, efetivamente, ele só existe quando a gente tem o bloqueio desse valor naquele CPF, né? Que seja para pagar o terreno, seja para construção, você só emite contrato quando o recurso está ali reservado para aquela pessoa, né? Não só não parou, como historicamente aumentou. Sim. Talvez ele tenha diminuído o volume aliás, ele diminuiu de 265 bilhões contratados no somatório de 2022, ali meados, para 160, 180 bilhões em 2023. São dados aí do FIPZAP, e junto com o FIPZAP, exatamente. Apesar de ter diminuído, esse é um volume bem maior do que 2019. Se a gente olhar pré-pandemia, né? A gente pega esse histórico porque foi um marco ali, né? Que balançou todo o mercado, bagunçou e tal. Só que da mesma forma, a poupança tem muito mais recurso. Está com 715 bilhões, tem menos do que 2021 ali, mas tem muito mais do que 2019. 2019 tinha 600 e alguma coisa, ainda tem 100 bi a mais do que 2019. Né? Mesmo com uma taxa básica de juros, a Selic, batendo aí de agosto de 22 a 23 em 13,75. Né? Então, onde que todo mundo tira o dinheiro da poupança e vai para algum outro renda fixa que dê segurança, um CDB, qualquer produto renderia mais. E agora a gente está vendo uma diminuição da taxa de juros, a Selic, que pode ser que fomente novamente, incentive a poupança. Né? Então, a gente só vai ver mesmo a diminuição da taxa de juros do financiamento, dos recursos vindo da poupança, quando a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, né? Que aí começa a baixar também a rentabilidade da poupança. Porque até 8,5% ela tem uma trava aí de rentabilidade, né? De 0,5%, se eu não me engano, ao mês, mais a TR, né? Então ela fica nessa faixa aí. E então é um recurso mais barato que tem no mercado, mas ainda assim hoje está relativamente caro, né, para o banco, né? E ele tem que ter o spread dele, ele tem que se manter aí, né? Até porque existe o risco, né? E a intenção é emprestar e realizar sonho, não tá tomando bem de ninguém, né? Então busca-se emprestar com segurança, entender quem é esse cliente, né? Aprovar o crédito com saúde financeira, né? No primeiro financiamento onde foi que a Salete e eu nos conhecemos, o cliente fez um financiamento na época a 2.700. 2.700, juros de 6,5%, eu acho. 6,5%. Eu lembro que foi assim. Docinho, hein? Ele teria condições de. Ele provavelmente teria condições de fazer um aporte maior do que ele fez. Só que simplesmente não fazia sentido, né? Vou captar esse recurso barato aqui e deixar meu dinheiro, sei lá, investido, né? Então, 6,5% agora está em 11,5%. É uma diferença bem... Já esteve em 13%. Já esteve em 13%, né? Exato. Então, a diferença é muito grande da taxa de juros do financiamento. Agora, talvez você esteja pensando, pô, Léo, tá colocando água no nosso chopp aqui, a taxa de juros está alta do financiamento, então não é viável, será para vender? Né? E eu acho que vale a gente discorrer um pouquinho sobre esse tema. Será que é viável construir para vender com essa taxa de juros do financiamento? Tem que usar o método da CP8, né? Faz o estudo de mercado, escolhe o produto para ter retorno. Exatamente. Exatamente. Se a gente considerar aí o retorno sobre o investimento, vai estar 30%, 35%, 40% de retorno sobre o investimento versus 11,5% da taxa de juros. Ainda é um sócio barato, né? Sim. O sócio investidor, ele tá barato aí, né? Que é o banco, né?
E além disso aí, a gente também tem que considerar que como que a Caixa ela vai emprestando esse recurso gradativamente, ela não... Se você faz um empréstimo de R$1 milhão, uma taxa de juros, vamos arredondar, de 11% ao ano, de 12% ao ano, então 1% ao mês, para facilitar nossa conta, você não vai pagar 1% no primeiro mês de financiamento sobre R$1 milhão, mas sim sobre o valor que cair na conta, que vai ser em torno de 200 mil. Né? Então, você só vai pagando juros conforme o valor vai sendo recebido na conta. Logo, aqueles 11% ao ano, se for um ciclo de 12 meses de financiamento, não vai ser 11%, vai ser menos, vai ser um proporcional desse recurso. Né? E o retorno acaba sendo um pouco maior, né? E o retorno acaba sendo maior. bem Por exemplo, maior. do investidor, né? Que a gente trabalha com essa exposição no tempo, também acaba sendo maior. Exatamente. E aí, um fator interessante que vale a pena a gente abordar aqui também é a entrada do mercado de capitais, né? No financiamento como um todo, né? Você falou da LCI aí. A Caixa tem buscado outras ferramentas para captação de recursos? Foi esse o caminho que se encontrou para manter a roda girando, né? Sim. Tem algum outro instrumento, além de LCIs, que eles têm buscado? Aí já não é muito a Caixa, a gente está falando de Banco Central, né? Então, já existe aí alguma ideia de que se possa diminuir o depósito compulsório. Então, se o compulsório diminui, a gente vai ter mais dinheiro para emprestar. Sim, o compulsório hoje é de qual percentual? Eu acho que gira em torno de 30%. 30%. Então, também para contextualizar para quem está ouvindo, né, vamos arredondar novamente em números aqui, supondo que na poupança dos brasileiros tenha R$1 trilhão, né? E tá próximo disso aí, R$1 trilhão. O compulsório é o percentual desse R$1 trilhão que o banco não pode emprestar. Tem que ficar lá retido, né? Todo o restante ele pode emprestar para novos financiamentos. E parte desse valor, 65% do valor que está destinado na poupança, tem que ser destinado para o mercado imobiliário, né? Para fomentar o crédito imobiliário. E é o objetivo tanto de incorporadoras, né, quanto juntamente com a Caixa, quanto juntamente com esse trabalho junto ao Banco Central, é diminuir esse compulsório de 30%. Não há necessidade, se for com 30%, eu não me recordo, não há necessidade de ter tanto recurso lá parado no banco, sendo que poderia ser emprestado mais. E 5% a mais disso é muito dinheiro. É né? bastante. É muito dinheiro. Então, esse é um trabalho... Eu estive ano passado num evento da Abrainc, onde eles falaram... tinha os maiores incorporadores do Brasil, tinha a Cirela, o Eli Horn estava lá, o fundador, tinha o Rubens Menin, da MRV, tinha o presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, se não me engano, ou do Senado, estava lá, e tinha a antiga presidente da Caixa, acho que agora teve uma mudança, né? Tem mudado, né? Tem mudado, e eles estavam todos falando bastante sobre esse ponto, que o trabalho muito forte que eles têm feito junto ao Banco Central é a diminuição do compulsório, né? Isso vai ser mais uma injeção de caixa no mercado imobiliário, né? É uma injeção de quase 40 bilhões 40 bi. no setor. É bastante coisa. Essa diminuição dos 5% que é o que está se tentando. É bastante coisa. Imagina, cada financiamento... A maior parte dos financiamentos são em torno de 500 mil, talvez até um pouco menos, né? Então, olha só quantas famílias poderiam ser beneficiadas com tanto recurso no mercado, né? É muita coisa. Sobre essa questão das liberações, Salete, até para... Como a gente veio naquela questão que foi comentada da escassez ali, 2023, finalzinho, como é que foi essa virada frente aos produtos que estavam na esteira aqui na região? Não sei se você chegou a dar uma analisada nesse ponto, mas a Caixa chegou a liberar? Como é que está a esteira agora comparado ali o último trimestre de 2023 e agora para janeiro de 2024? Ela está praticamente em dia na nossa região, né? Eu tenho algumas pastas lá que a gente entregou final de dezembro e que já está assinando essa semana, né? Então, aí a gente está falando de 15 dias de espera para essa assinatura, o que é bem mais... Após comitê ali, então... o comitê ele acontece antes da gente fechar a pasta, né? Então, quando a gente tem a conformidade dos documentos e a gente internaliza, entrega para o gerente executar, é o momento que ele consegue demandar recurso, porque daí a gente já está com tudo pronto, né? E esse recurso ele está entrando na proposta num prazo muito curto.
4, 5 dias para a gente efetivar o contrato. Antes a gente tinha aí 10 dias. Então, às vezes entra na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, tu já tem que estar assinando. Então, realmente, tu precisa estar com a pasta pronta para efetivamente emitir o contrato, né? Mas não tem sido muito longo, não. A gente teve no ano passado, em alguns períodos, uma espera de 45 dias. Mas isso se foi, graças a Deus, e tá mais fácil. A depender do momento que a gente termina a pasta, se naquela semana está entrando o recurso, tem um cliente que já assina na mesma semana, né? Que legal. Esse é um grande diferencial aí, então. Porque antes levava mais tempo, né? Isso. O processo todo de financiamento levava 45 dias, em torno disso aí, para acontecer, né? Tem diminuído bastante. O 45 dias a gente está falando aqui de esperar o recurso. Né? Existe o processo antes, que é da gente montar a pasta, né? Que eu acho que é legal a gente falar também. Claro. Isso. A gente começa a montar a pasta com o projeto aprovado, que é onde você garante a antecipação ali dos 20% do recurso da obra quando do contrato registrado e retornado para a gente. Para a gente montar a pasta, depender do valor, fazer comitê, laudo, a gente tem um prazo aí de uns 30 dias, né? E aí entra essa parte do time do recurso, que hoje está numa faixa de 15 dias, e os 30 dias do registro, que é para formalizar a garantia, que é quando ele volta e a gente consegue começar a liberar recurso para o cliente, né? O que tem que considerar aí nesse prazo de 60 a 90 dias, que seria o trâmite do projeto aprovado, é o tempo que você leva na sua praça para aprovar esse projeto na prefeitura. Sim. E aí a gente vê, assim, universos muito diferentes, né? De praças que levam 6 meses para aprovar um projeto e praças que em 40 dias se tem aprovação e se consegue evoluir para a contratação. Então, só para pegar para nós deixar bem didático para o pessoal isso que, beleza, tem a questão da aprovação do projeto, né? Que aí vai depender, não depende de um trâmite da Caixa, é com as prefeituras locais. É o externo, né? Mas a partir da entrada com o projeto aprovado, até, por exemplo, uma assinatura de contrato e liberação de um crédito, está girando em torno de quanto? 60 a 90 dias. 60 a 90 dias, né? Isso é o trâmite interno nosso, né? Até porque a gente sabe, né, Léo, Matheus, que os alunos, né, da comunidade, da mentoria, assim por diante, eles já iniciam esse processo um pouquinho antes, que é quando está fazendo a simulação de um investidor, né, faz um contato com a Salete, por exemplo, para fazer a simulação de crédito de um pessoal ou de um investidor. Enquanto o projeto tá se desenrolando ali, correndo, para depois, de fato, contratar. Esse é só um ponto que eu queria ver, Salete, a questão da simulação do crédito. A gente tem 2 formas de fazer ele, né? Ou direto com o correspondente ou pelo site da Caixa, né? Isso. Tem diferença entre um e outro? O que muda é a forma de apresentação que a gente tem, que o nosso é um sistema interno, que é onde a gente já faz a operação também. Então, ele tem uma carinha diferente, né? Então, se você vai fazer o uso do simulador externo, você tem que ficar atento ao correto preenchimento ali das informações e ler as opções que ele te traz. Então, você vai ter, às vezes, ali a opção do SBPE com poupança, com TR, com taxa fixa. Então, você precisa entender um pouquinho disso para poder fazer a escolha mais adequada. E aí entra um pouquinho do entendimento do perfil de cada um, né? Eu sou mais conservador, eu quero uma taxa fixa, a gente já fez contrato assim, né? O cliente que vai pelo tradicional, que é a TR, que oscila pouco. E a poupança hoje, para construção financiada, ela não está disponível, mas é um contrato que você também assume um risco, né? Então, porque ela tem uma variável ali que pode chegar a uma trava aí de 11 alguma coisa, a depender do momento e da Selic, né? Então, tem que ter atenção nisso. Mas a TR é o que normalmente todo mundo usa, né? Ou seja, se você não domina muito TR, taxa fixa, busca um correspondente, né, cara? Porque daí, de fato, vai ter... Ou seja, pelo que eu entendi, Salete, a simulação em si é a mesma. É a mesma. O que vai mudar
é a assertividade da consultoria. informação posta lá. Que daí, É se você isso. tem como a Salete trabalha, que é praticamente uma consultora, né? Entendendo a situação da pessoa para colocar os dados para que fique a melhor forma, o financiamento se enquadra da melhor forma para ele, né? A simulação vai ser mais assertiva. Então, Exato. E até vai ser um ponto, né? Logo a gente também passa o contato da Salete, caso alguém queira entrar em contato e fazer o processo de financiamento junto com a Salete aí. Mas antes disso, só para a gente finalizar alguns pontos, você vê perspectivas desse ano de a gente ter recursos para fazer financiamento? Como que está a perspectiva também interna da Caixa em relação a isso aí? Está tranquilo, assim? Ou a gente pode esperar também assim um enxugamento de recursos nesse ano? Eu acho que não. O que pode acontecer é a gente seguir ainda com algum controle, né? O que a gente tinha antes desse momento de escassez de recurso é que eu, correspondente, eu pedia o recurso para o contrato, tinha ele na proposta e entregava na agência. Com a escassez, eles passaram a fazer um filtro e entender essas propostas que estão chegando. Então, eu não consigo gerar recurso, eu entrego para a agência, existe uma leitura da pasta como um todo, quem é esse cliente, a reciprocidade, quem é o vendedor, conta na caixa. Então, todas essas informações são consideradas quando vai para a esteira de recurso. Então, o cliente que tem mais reciprocidade, que tem mais relacionamento, ele tem preferência na hora de entrar o recurso para emissão do contrato, né? Esse é um ponto que tu tocou muito importante, Salete. O vendedor ter a conta na caixa, né? Principalmente para a modalidade de aquisição de terreno e construção. Na modalidade de construção financiada, ela é obrigatória, né? O que a gente tem trabalhado muito, até por esse momento do mercado, é que todos os vendedores recebam com a Caixa. A gente consegue manter essa engrenagem rodando, né? Então, o dinheiro desse vendedor que fica ali mais 30, 40 dias até o registro, é o funding que a gente está trabalhando para gerar novos contratos, né? Independente do que vai acontecer a partir do momento que o dinheiro esteja liberado, porque o dinheiro é seu, né? Claro. Então, a gente tem feito e graças a Deus as pessoas têm entendido o momento e são acessíveis, né? A conta que se abre é uma conta poupança, sem custo. E, por vezes, acaba virando cliente também, a depender da intenção e da finalidade desse recurso que entra na conta. Acaba, às vezes, ficando com a Caixa como cliente. Boa, boa. E a taxa de juros do financiamento? Você vê perspectivas de queda esse ano? Eu acho que não. É aquele momento de virada que você falou. Ela vai ter que ficar abaixo do que é hoje. Sim. Né? E aí, gradativamente, todo mundo vai se ajustando a isso, né? O que pode acontecer talvez é a queda da Selic impactar também LCIs e outros empréstimos, né? E aí talvez o spread ali dos bancos também dá uma enxugada, né? Sim. Mas realmente a perspectiva é muito mais. Para você que é investidor, para você que vai construir para vender, tá tudo bem pagar esse pênalti de uma taxa um pouco mais alta, porque a tua rentabilidade ela vai ser ainda bem superior a isso, né? Para quem está fazendo um financiamento para um imóvel próprio, é uma taxa mais alta, mas eu vejo da seguinte forma, me corrija se eu estiver errado, eu vejo que é o melhor momento para fazer um financiamento imobiliário. O melhor momento foi ontem, né? O melhor momento sempre foi ontem, exatamente. Porque o valor do imóvel, ele não vai diminuir, não vai ele vai diminuir. continuar crescendo. Então, quem está esperando baixar a taxa vai chegar lá na frente com um imóvel mais caro. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Talvez hoje, com a taxa alta, a grande maioria das pessoas, o que ela faz? Eu não vou fazer financiamento agora, porque a taxa de juros do financiamento está muito alta, eu vou pagar uma parcela muito alta, não sei o quê, então eu vou esperar a taxa de juros do financiamento baixar. Então, só que hoje, como grande parte das pessoas estão fazendo isso, tem menos gente adquirindo imóvel. Logo, quem está vendendo está mais suscetível a uma negociação, a um desconto, uma flexibilização, aceitar permuta, né? Dar um 10, 15% de desconto. Hoje é possível. Só que quando a taxa de juros do financiamento estiver mais barata, esse cara vai estar cobrando mais. todo mundo vai estar fazendo financiamento. É. E esse cara falou, não,
Agora não tem mais esse desconto. Inclusive, eu aumentei 20% o valor Quem do decide sou eu imóvel. agora. Exatamente. E esse é o preço. E a conta que tem que se fazer, em especial para imóvel pronto, e o pensamento que a gente tem que ter é que você não vai levar 25, 30, 35 anos para pagar esse imóvel, né? Se você der uma pesquisada, você vai ver que, em média, é de 10 a 12 anos que as pessoas quitam. Então, os juros que, se você pegar a prestação e multiplicar por 35 anos, não é aquilo que vai acontecer, você vai pagar muito menos, né? E, por outro lado, existe um movimento da sua renda crescer, né? Você vai ganhar mais e a parcela vai ficar ali naquele tamanho. É a tendência, pelo menos, né? Isso é o que se espera, né? A gente trabalha para isso, né? Para ganhar mais. E tem mais um ponto também, que supondo que agora ele esteja fazendo um financiamento numa taxa de juros mais alta, conseguindo um desconto, conseguindo uma negociação desse imóvel, daqui 2, 3 anos a taxa Selic vai baixar consideravelmente, logo o financiamento, a taxa de juros do financiamento vai estar mais baixa, mas ele vai estar com o contrato ativo, e ele pode fazer aí uma portabilidade do financiamento. Existe um custo dessa portabilidade, hoje está em torno na faixa de 7, 8 mil reais, se não me engano, né? Embora isso, eu acredito que esteja num tema de debate para diminuição desse custo, eu sei que tem uma busca para diminuir, mas da mesma forma que a pessoa sai da Claro e vai para TIM, vai para Vivo, vai para Oi, enfim, vai para outra operadora, também tem como pegar esse contrato e ir para outro banco, ou mesmo ir no mesmo banco e renegociar. Então, às vezes, a janela de tempo do pagamento de uma taxa de juros de financiamento mais cara é no começo do contrato. Né? Depois que tiver uma diminuição da taxa, ela pode renegociar esse valor. Isso aí. Poxa, Ou isso seja, faz uma não diferença. tem desculpa. Não tem desculpa, não tem desculpa, exatamente. Chega de desculpa. Chega de desculpas. Boa. E Salete, antes de a gente saber um pouco mais como as pessoas podem entrar em contato contigo, gostaria de saber se, até comentar isso, né? Muito do que a gente fala aqui, às vezes as pessoas vão com entusiasmo falar com o seu correspondente, com o seu gerente do banco, e falam, não, eu ouvi assim, dá para fazer construir e tal. E aí o cara vai lá e um balde de água fria, né? Porque, não, isso não existe, não tem como fazer, não. Isso acontece, né? Às vezes não é por má fé do correspondente, não é por má fé do gerente do banco, é porque simplesmente tem regiões do país que eles destinam a energia da agência para um tipo de produto, né? É isso aí, é opção, né? Então, assim, a gente tem lá a carteira de produtos disponível e cabe ao CCA querer desenvolver e se dedicar àquele produto, né? Você chegou lá no ano de 2020, comentou comigo quando dá aquela transação de um imóvel pronto que você estava começando a ensinar a construção financiada e se eu entendia do produto. Eu disse, olha, eu li o normativo, mas eu ainda não fiz nenhum contrato, né? Mas eu vou estudar. E o Léo saiu e eu comecei a estudar a construção financiada até o momento que ele retornou e a gente fez o primeiro contrato. E junto com isso vieram outros clientes que trazem essa bagagem para a gente, né? Apesar da gente ter os mesmos pilares, que é o comprador, o vendedor e o projeto, cada processo tem as suas particularidades, né? E tudo é aprendizado, né? Então, não necessariamente o CCA vai estar preparado, não necessariamente ele conhece, mas aí entra a boa vontade de cada um, né? Muito bom. E assim como a agência também, né? É um produto que ele traz tarefas mensais para a agência e muitas vezes o gerente não conhece, não tem interesse. Então, já ouvi de alunos que foram na agência e ouviram que o produto não estava mais disponível. Então, a gente tem N cenários, né? Mas é buscar. Você tem que sentir confiança em quem vai te atender. Maravilha. E se alguém que estiver ouvindo, assistindo, quiser ter um trabalho de financiamento junto contigo, você pode atender mesmo sendo fora aqui da região, tá tudo bem? A gente consegue atender, sim. Legal. Esse contrato vai chegar via Sedex para essa pessoa, a gente faz todo esse trâmite, né, à distância,
Ainda que à distância a gente é bem presente, o telefone toca, a gente atende, Exato. o WhatsApp entra, a gente responde, Uhum. né? E algumas pessoas chegam para a gente, eu mandei tem 3 dias, pedi uma simulação, não recebi ainda, né? E a gente procura prontamente atender, né? A gente sabe que hoje a demanda de atendimento digital é muito grande, então muitas vezes Sim. a pessoa manda uma mensagem de manhã, a gente responde à tarde, a depender das tarefas que a gente tem, né? Mas a gente consegue atender sim. Bacana, bacana. A Salete já atende vários membros da comunidade, principalmente os nossos mentorados, em outras regiões do país, então acredito que vai poder atender você também, porque afinal a gente precisa, e também se não for a Salete, pode ser um correspondente da sua região, mas desde que o cara manje dos Paranauê, né? Se for para, tipo, tem muitos detalhes, né? Precisa de realmente uma consultoria, não é só fazer a ponte entre a agência e quem está fazendo o contratante do financiamento. Existem vários detalhes aí que precisam ser Principalmente durante o fluxo, né, Léo? também durante, Principalmente como a durante o Salete fluxo. disse, o Porque contrato... a obra não para, né? Exato. Então, Exatamente. assim, a importância da liberação do recurso é fundamental para que vocês consigam ir para a próxima etapa, né? Então, a gente tem esse time aí de... Muitas vezes a PLS não veio ainda, mas eu já peço lá, e aí, como é que tá? Uhum. Vamos fazer o relatório essa semana? Sim, Porque eu sei que também tem o trâmite interno, né? Uhum. E é para a coisa não ficar apurada, né? maravilha. Como que as pessoas fazem para te encontrar, Salete? Se quiserem entrar em contato contigo. A gente tem página, né? A gente tem Instagram e tem o nosso WhatsApp lá que Uhum. recebe todo mundo. Então, se você jogar Passa aí pra nós alvo, aí. alvo... Alvo Caixa Aqui. Alvo Caixa Aqui. Então, joga no Google Alvo Caixa Aqui, Itajaí, que você vai encontrar aí a empresa da Salete aí para entrar em contato com elas lá. Beleza? Salete, Maravilha. muito obrigado aí pela tua participação. Já era um tempo que a gente queria te receber aqui e dessa vez deu certo aí. E que seja um ano 2024 maravilhoso aí para você, para o Jorge, para toda a equipe lá. Muito obrigada, eu agradeço esse momento, né? Poder vir aqui mostrar a carinha para o pessoal, né? E a gente fica feliz de ser parte e de construir resultados aí junto com vocês. Maravilha. Obrigado, Show. Salete. Obrigado, mesmo. Salete. Valeu, pessoal. Obrigado, Valeu, turma. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, abraço. tchau. Tchau.